humano é imperfeito. Fernando Pessoa. A Rádio Mundial apresenta programa Kátia Toca Você, a sua sessão semanal de psicanálise no rádio, com a psicanalista e sexóloga Kátia Aragão. Muito boa noite, caros ouvintes. Eu sou Kátia Aragão e hoje vou tocar você com o tema disfunções sexuais masculinas e femininas. Esta é a sua sessão semanal de psicanálise comigo. Você vai se sentir deitado no meu divã. Nossa sessão semanal de psicanálise agora será sempre às quartas-feiras, no mesmo horário, às 8 da noite. E conto com vocês todas as quartas-feiras aqui no meu divã. Aliás, já estamos ao vivo na live da nossa página facebook.com/Kátia Toca Você. Faça o seu comentário, deixe a sua mensagem. E quem tiver dúvidas sobre o nosso tema de hoje, não perca tempo. Vá mandando as suas perguntas para o nosso WhatsApp de número 11 97087 8112 ou ligue aqui na rádio no número 11 3171 0221. Repetindo para que você não esqueça, o WhatsApp de número 11 97087 8112 ou ligue aqui na Mundial no número 3171 0221, que no final eu vou responder as suas perguntas ao vivo. É isso mesmo. Então não perca tempo e cola no programa. Você já ouviu falar em disfunção sexual? Sabe quantas existem? Quais são os tipos de tratamentos para elas? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora. Disfunções sexuais masculinas e femininas. Justiça e democracia podem ser observadas nas disfunções sexuais, já que 50% delas são masculinas e 50% femininas. Então, o conceito de disfunção sexual, gente, para entendermos o que é uma disfunção, vamos primeiro entender o que é uma função. Esse termo vem da biologia, e função quer dizer a atividade exercida por um órgão ou por um conjunto de órgãos que concorrem para a preservação do indivíduo ou da espécie. Por exemplo, a função do coração é bombear o sangue, a do estômago é fazer a digestão e assim por diante. A disfunção seria, portanto, o mau funcionamento ou o não funcionamento de um órgão. Eu, por exemplo, tenho uma disfunção visual, porque para exercer a minha função de enxergar, eu preciso do auxílio de um óculos. A disfunção sexual seria, portanto, o mau ou o não funcionamento dos órgãos sexuais. Gente, disfunção é gênero e as espécies são masculinas e femininas. Entre as disfunções masculinas, nós temos a primeira, que é a impotência, é a mais conhecida e a mais temida dos homens. É a impotência sexual. A segunda delas é a ejaculação prematura ou precoce. Essa disfunção é a que tem maior incidência entre os homens, e não só do Brasil, não, entre os homens do mundo. E, por fim, nós temos a ejaculação retardada, que seria o oposto da precoce. Quer dizer, enquanto na precoce o homem ejacula rapidamente, na retardada o homem não relaxa para ejacular e demora. Às vezes ele faz uma ereção tão demorada que nós chamamos, a sexologia chama de priapismo. É uma ereção que pode durar de 5 minutos a 24 horas. Agora, as disfunções femininas. Entre as disfunções femininas, existe também uma que é a mais conhecida e a mais temida das mulheres, que é a frigidez. Em segundo lugar, concorrendo com os homens, vem a anorgasmia ou anorgastia, que diz respeito à dificuldade de atingir o orgasmo. Essa também é a disfunção de maior incidência entre as mulheres do mundo. E, por fim, vem o vaginismo, que é a dificuldade de penetração. A mulher
fica tensa, fecha o canal vaginal e por ali nada passa. Esse é o vaginismo. É por isso que eu costumo dizer que é uma grande democracia e justiça nas disfunções sexuais, já que elas são em número de 6, sendo que 3 delas são masculinas e as outras 3 são femininas, como acabamos de ver. Gente, vão mandando as suas perguntas para o nosso WhatsApp de número 11 970 87 8112. Ou então ligue aqui na Rádio Mundial no número 3171 0221. Participem da nossa live no Facebook, facebook.com/Kátia Toca Você. E não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, Kátia Toca Você, onde temos a cada quinta-feira uma nova e útil dica para você. Essas dicas vão te ajudar muito, é o teu drop semanal. E não esqueçam que às sextas-feiras nós vamos estrear, inclusive nessa semana, o Doutora Kátia Responde, onde eu respondo a diversas perguntas que vocês fizerem através da live ou do próprio canal do YouTube até às 18 horas da quinta-feira, tá bom? Muito bem, voltando. Etiologia ou causa das disfunções? Bem, gente, as disfunções, com exceção da impotência, todas as disfunções têm causas emocionais. Eu disse com exceção da impotência porque a impotência é a única disfunção sexual que contém causas físicas. Ainda assim, apenas 5% das impotências são de causa física, enquanto que 95% são de causas emocionais. Entre as causas físicas, nós temos diabetes não tratado, maltratado, alcoolismo, fumo, drogas, enfim. Agora, por que essas disfunções são basicamente de causa emocional? Ou seja, não existe uma doença que cause essas disfunções, mas elas são de causa emocional, especialmente em razão da formação que era muito repressiva em relação às mulheres e muito cobradora e exigente em relação aos homens, que impunham ao homem não poder se recusar a ter uma relação sexual, porque ele era taxado de bicha. Agora, existe uma questão importante, que é a questão hormonal. Isso quer dizer o seguinte, às vezes, os hormônios sexuais, tanto do homem como da mulher, podem estar mais baixos. Mas, nesse caso, isso só iria interferir na questão do desejo e não na disfunção em si. Gente, como este tema é muito extenso, muito amplo e muito profundo, eu vou abordando aos poucos. Hoje eu vou falar das disfunções sexuais de um modo geral. No entanto, nos próximos programas eu vou falando das disfunções especificamente. No próximo programa eu vou falar, por exemplo, da mais temida dos homens e das mulheres, que é a impotência e a frigidez, ok? Tratamento que é muito importante. Bom, é preciso que se excluam as causas físicas. Excluídas as causas físicas, através de exames, nós fazemos o exame de sangue e outros exames para ver se o indivíduo tem diabetes, se o indivíduo não tem uma anemia, se os hormônios estão em ordem. Mas excluídas as causas físicas que deveriam ser tratadas medicamentosamente, o tratamento deve ser feito por um profissional especializado, que deve ser um sexólogo. Esse tratamento ele é feito sem o uso de medicamentos. No entanto, ele é feito com o uso das diversas técnicas que existem para este tipo de tratamento, para este tipo de disfunção. Ou seja, para se tratar as disfunções sexuais masculinas e femininas, é preciso que se usem as técnicas da sexologia, claro que feitas com um profissional especialista, um sexólogo. Agora, as disfunções sexuais existem desde a época que o homem é homem. E o tratamento começou há muitos e muitos anos, como sempre, começa nos Estados Unidos, com um casal chamado Master e Johnson, que era uma psicóloga e um médico. E eles descobriram e delinearam as técnicas para tratar as disfunções e também eles descobriram as fases do orgasmo.
E mais tarde veio uma grande pesquisadora chamada Ellen Singer Kaplan, que descobriu mais uma fase. Veja, Master e Johnson diziam que o orgasmo tinha 3 fases, como veremos adiante. E Kaplan, a doutora Kaplan, veio mais tarde e descobriu que havia mais uma fase. Tratamento e eliminação das disfunções sexuais são técnicas simples, mas muito específicas e muito eficientes para cada um dos casos. Uma dica: para marcação de palestras e consultas comigo nas áreas comigo, ou se você tiver algumas dessas disfunções sexuais, ok? Também, se você quiser marcar palestra na sua empresa, no seu clube, na sua cidade, você liga no nosso WhatsApp de número 11 97087 8112. Eu vou repetir para que você não esqueça. Para marcação de consultas comigo em psicanálise, se você sofre de depressão, de angústia, ou se você quer fazer uma orientação vocacional, ou tratar das suas disfunções sexuais, você ainda pode também marcar palestras, você pode ligar para o nosso WhatsApp, cujo número eu vou dizer agora. Olha, é facinho, 97087 8112. Deixe o seu recado, deixe o seu telefone e o seu nome que eu retorno em seguida, ok? Voltando, gente, fenômeno do orgasmo, isso é muito importante. Olha, por muito tempo deu-se muito pouca importância ao orgasmo em razão da questão religiosa, que dizia que a relação sexual deveria ter apenas um fim procriativo. Só mais tarde é que se descobriu uma fisiologia do orgasmo, ou seja, um funcionamento do orgasmo. Inclusive, descobriu-se as fases que compunham o orgasmo. Porém, o fenômeno do orgasmo é tão importante que ele é o único evento no ser humano que mais se aproxima da morte. E quanto mais próximo da morte chega, mais a serviço da vida está. O que é que isso quer dizer, gente? A morte é a perda total das energias. O orgasmo é uma descarga muito grande de energia. É tão grande que se aproxima da morte. Porém, quanto mais próximo da morte chega, ele está mais a serviço da vida, porque o indivíduo descarregou uma quantidade muito grande de energia e agora ele tem um espaço físico, ele tem um espaço emocional, psicológico, para novamente preencher com as apreensões do dia a dia, com o estresse. Por outro lado, quanto mais longe da morte chegar o orgasmo, ou seja, quanto menos energia o indivíduo descarregar no ato do orgasmo, mais a serviço da morte ele está, porque o indivíduo não vai dispor daquele espaço emocional, psicológico, para preencher com as aflições do dia a dia, com o estresse. E isso pode, de fato, levar o indivíduo a fazer sintomas muitas vezes letais, como, por exemplo, o infarto do miocárdio, as depressões profundas ou até mesmo as crises de angústia. Então, esse fenômeno ele é muito importante, tanto que Freud, o pai da psicanálise, criou a teoria das neuroses, também conhecida como a teoria da sexualidade. Agora, o momento do beijinho. Esse minuto do beijinho é dedicado ao nosso público espectador. E o nosso beijinho agora vai para Júlio César de Santos. Beijo, Júlio. Obrigada, Santos, pela audiência. E o nosso próximo beijinho vai para Cida Trindade, da Vila Madalena. Beijo, Cida. Obrigada, Vila Madalena. Agora tem mais beijos, gente. Eu tô mandando beijo agora, ó, pro pessoal da minha live que tá rolando. Olha, Elvira, beijinho pra você. Elvira, beijo pra Osasco. José Roberto, beijo pra você, querido. Kaique, Tiago, beijinho. Noeli Costa, beijo, querida. Éden dos Santos e Robson Donizete. Olha, beijo para todos vocês, obrigada pela audiência e continuem ligadinhos no programa, hein, gente? Não me esquece não, tá? Muito bem. Voltando ao nosso tema, eu vou falar de uma coisa que eu tenho certeza que você, espectador, nunca ouviu falar. Vocês já ouviram dizer que o orgasmo tem fases?
Pois é, uma coisa tão simples como o orgasmo, ele tem fases. Segundo os estudiosos Master e Johnson, o orgasmo tem 3 fases. Excitação, que seria a fase em que o homem e a mulher se lubrificam, se excitam. O platô, que é aquele ponto máximo de excitação. E o orgasmo propriamente dito, que é a 3ª fase. Tudo isso é seguido por um período refratário. Esse período antes dizia-se que só os homens tinham, porque se falava que o período refratário era o período entre uma e outra ejaculação. Mas mais tarde a gente viu que esse período é o período entre uma e outra relação. Quer dizer, logo após o orgasmo, tanto o homem quanto a mulher relaxam. E mais tarde, se estiverem excitados novamente, terão uma nova relação sexual e, portanto, um novo orgasmo e, portanto, um novo período refratário. Então, mais tarde, a doutora Ellen Singer Kaplan, como eu dizia antes, ela descobriu mais uma fase no orgasmo. E que fase é essa? Ela descobriu que antes de ficar excitado, o indivíduo tinha mais uma fase, que era a fase do desejo. Então, a partir da doutora Kaplan, o orgasmo passou a ter 4 fases. Desejo, excitação, platô e orgasmo. O desejo é aquilo que vulgarmente chamamos de tesão. Então, é quando o casal tem vontade, quando o homem, quando a mulher tem vontade, tem tesão, tem vontade de ter sexo. E aí, ele passa para a 2ª fase, que é a excitação. Agora, vocês sabiam que o orgasmo também tem duração? Gente, se o orgasmo chegar perto da morte, porque a descarga é muito forte, como será a duração dele? A gente ouve falar muita coisa engraçada. No consultório, eles me perguntam, será que eu tenho algum defeito? Porque eu vejo que os homens ejaculam por tanto tempo. Eu digo, bom, não, vamos diagnosticar. No entanto, aqueles filmes pornôs onde o homem ejacula por 10 minutos é impossível. Isso porque o orgasmo é composto por descargas elétricas muito, muito curtas e profundamente intensas e que ocorrem a cada 0,08 centésimos de segundo. Portanto, a duração do orgasmo é medida em segundos, em poucos segundos. Assim, gente, um grande orgasmo duraria entre 5 e 8 segundos, no máximo 10 segundos. Imagine se isso durasse mais. Isso porque as descargas são tão intensas que, se elas durassem mais, poderíamos descarregar toda a energia e daí seria a morte. Desse modo, descarregamos durante o orgasmo o máximo de energia que nos aproxima da morte, mas não toda, para que não cheguemos a ela, e sim para que vivamos mais. É por isso mesmo que existe aquela expressão que diz morrer de prazer. Na verdade, nós quase morremos de prazer, mas não chegamos a morrer, não é mesmo? Agora eu vou fazer um 2º minuto do beijinho. E esse minuto é dedicado ao nosso público ouvinte. E o nosso beijinho agora vai para Judson Aragão de Brasília. Beijo, Judson. Obrigada, Brasília, pela audiência. Bruno Rocha, Júlia e Mendelson Aragão de Brasília. Um beijo para vocês. Beijo para você, Yuri de São Paulo. Jaqueline Justino, William Souza, obrigada pela audiência. Gente, cola com a gente que o programa tá demais. Voltando ao tema, pessoal, eu vou pedir que vocês continuem participando da nossa live. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, Kátia Toca Você. Isso porque toda quinta-feira vai ter uma dica nova para ajudar você no seu dia a dia. Agora, se você tem novas perguntas a me fazer, faça isso até a quinta-feira às 18 horas, porque na sexta tem o Doutora Kátia Responde, onde eu vou responder a diversas questões que vocês me fizerem, ok? Bom, pessoal, finalmente eu quero lhe dizer que é muito importante saber que existem as disfunções sexuais, mas muito mais importante que isso é saber que existe tratamento e solução para cada uma delas. É importantíssimo que se resuma as disfunções sexuais, com o fim de evitar a frustração, a desarmonia e a separação de casais que acontecem muito. Portanto, vamos tratar as disfunções e no próximo programa eu vou falar
é sobre impotência e frigidez. E agora, conforme eu havia prometido, está aberto para as perguntas. E a minha assistente aqui já me passou perguntas. A primeira pergunta a ser respondida é a de Sérgio Ferrúcio, de Recife. Beijo para você, Sérgio. Sérgio me pergunta: doutora Kátia, a minha pergunta é: desde pequeno tenho esse problema de ansiedade aguda e gostaria de saber se já existe um remédio de ponta para combater e se também tem outras alternativas como alimentação específica, exercícios adequados e outras alternativas. Sérgio, olha, existem vários remédios de ponta de última geração, mas isso só não é suficiente. Veja, a ansiedade é uma questão puramente emocional. Quando ela atinge você de um modo que afeta o seu sono, etc., alguns medicamentos são recomendados, mas somente durante algum tempo, até que ela baixe. O que você deve fazer, de fato, é uma boa terapia ou uma boa psicanálise, porque isso vai ajudá-lo a saber lidar com a sua ansiedade. Além disso, existem outras coisas que podem te ajudar, como caminhadas, exercícios de respiração. Muito exercício de respiração, Sérgio. A meditação é muito importante. No quesito alimentos, tem muita coisa. É importante que você coma alimentos pouco gordurosos, que você consuma pouca cafeína ou outros tipos de excitantes e pouco chocolate. Uma pena que nós estamos na época da Páscoa. E, sobretudo, mastigue sempre muito devagar, porque o indivíduo muito ansioso, ele não consegue relaxar. E, sobretudo, pratique atividade física, mas, tendo oportunidade, faça uma boa psicoterapia, uma boa psicanálise. Agora, o João Afonso da Lapa me pergunta: impotência é igual a infertilidade? Não, João. Impotência quer dizer uma disfunção erétil, quer dizer, se refere à dificuldade do homem em levantar e baixar o pênis. Enquanto que a infertilidade está ligada ao fato do homem não conseguir gerar filhos, quer dizer, de ele não ter espermatozoides. Ele tem o líquido espermático, mas ele não tem espermatozoides. Então são coisas diferentes. Ainda que o homem tenha ereção, ele pode ser estéril, ele pode ser infértil, ok? Obrigada, pessoal da Lapa, obrigada pela audiência. Mariana, de Diadema, pergunta: mulher de qualquer idade pode ter frigidez? Sim, Mariana, com certeza. Eu tenho pacientes muito jovens. Eu tenho pacientes com 15 anos, né, que já apresentam um quadro de anorgasmia e que vai caminhar para a frigidez. Assim como tenho mulheres de 30, de 40, de 50 anos. Então, a frigidez, como ela é de ordem emocional, não tem uma doença física que cause, qualquer mulher, em qualquer idade, pode ter. Mas ela é tratável. E ela é tratável de modo emocional, através da psicoterapia, né, da sexologia, da psicoterapia associada à sexologia, através das técnicas sexuais. Ok? Muito bem, agora tem mais uma pergunta de Augusta de São Miguel. São Miguel, obrigada pela audiência. Ela pergunta: é verdade que mulheres têm menos desejos que os homens? Você fez uma pergunta clássica. Bobagem. Mulheres se excitam tanto quanto homens, né? E mulheres têm a mesma excitação que os homens. Agora, as mulheres aprenderam a expressar menos sua sexualidade e, portanto, muitas mulheres desenvolveram anorgasmia, dificuldade de orgasmo. Mas o desejo da mulher é igualzinho. Mulheres que têm menos conflito, elas têm muito mais disposição para o sexo. Sabrina de Parelheiros pergunta: a flacidez da região genital pode levar à frigidez ou alguma outra disfunção? A flacidez em si, não. Mas existem exercícios para a vagina, existem exercícios para o canal vaginal, tá certo? Então, o que vai levar à disfunção é a criação repressiva das mulheres. Gente, está chegando 1 milhão de perguntas e eu adoraria responder a todas, mas doutora Kátia responde na sexta-feira, eu vou responder tudinho. Bom, gente, fiquem ligados no nosso próximo programa, que vai falar sobre impotência e frigidez, tá? É um tema atual, é um tema de grande interesse de todos, portanto,
Portanto, convide seus amigos e familiares e não perca a sua sessão semanal de psicanálise comigo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, Kátia Toca Você, e acompanhar todas as quintas-feiras as novas dicas que vão ajudá-lo no seu dia a dia. E se você tiver alguma pergunta nova ou que não deu tempo de ser respondida no programa, olha, não perde. Na sexta-feira, o doutora Kátia responde, que a sua pergunta vai ser respondida com certeza. Gente, continuem coladinhos com a gente. E eu espero vocês semana que vem aqui no meu divã. Eu sou Kátia Aragão e espero ter tocado você. Beijo e até lá. Beijinho para todos. Beijo, querido.